Bom, se o objetivo é esse, estão fazendo certinho. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Joe Biden, desde o início da sua administração, tem sido pródigo em criar planos de auxílio emergencial. Após um auxílio trilionário ainda no governo Trump, seguiu-se outro logo em seguida, assim que Biden assumiu. Mal saiu o segundo auxílio, Biden já anunciou uma nova rodada com mais uma quantidade enorme de estímulos para a economia. Apenas uma pequena parte disso é auxílio ao cidadão, entenda. Existe uma enorme quantidade de financiamento de diversos órgãos do governo americano, na verdade a maior parte está nisso. Também tem planos de auxílio para empresários em crise, o HEROES Act, que visa resguardar grandes empresários muito afetados pela crise, e também um enorme plano de investimentos em infraestrutura. Pode ser que você considere que esses auxílios e benefícios eram necessários, face à crise provocada pelas medidas de restrição impostas durante a pandemia. Mas o que é inegável é que estão tornando a economia americana, que era o melhor exemplo de livre mercado que tínhamos no mundo, algo totalmente diferente. Já falamos em outros vídeos dos preocupantes níveis de inflação, falta de produtos e até mercado de trabalho parado que tais medidas estão causando. O livre mercado parece mesmo ser a menor das preocupações de Biden. Ao que tudo indica, as medidas que ele está tomando não são por desconhecimento de problemas econômicos que elas geram. Ao contrário, refletem uma decisão proposital de trilhar um caminho em direção a um maior Estado, um maior controle do Estado sobre a economia, sem se importar com as consequências disso. A grande questão é, qual é o objetivo de Biden ao fazer isso? Onde ele pretende chegar? Bom, o discurso oficial, claro, é que ele pretende consertar os Estados Unidos, destruídos por 4 anos de administração Trump, Bring America Back, trazer a América de volta, lógico, com mais diversidade, igualdade, menos racismo e mais uma meia dúzia de jargões esquerdistas. Mas nós sabemos que isso é só o mote político da coisa. Esse pessoal não é estúpido o suficiente para acreditar nas próprias mentiras. O que pretendem de fato? A hipótese mais simples, muitas vezes, é a mais certeira. Pode ser que, simplesmente, ele esteja recompensando a máquina pública americana pelo apoio que obteve desta. Não é novidade de ninguém que o establishment político americano rejeitou Donald Trump e mesmo muitos republicanos acabaram fazendo uma força enorme para tirar ele da presidência, o que, lógico, significou a vitória para Biden. Lembre-se, de todos esses ajustes feitos, a maior quantidade de dinheiro foi realmente colocada para financiar órgãos públicos do governo americano, não apenas no governo federal, mas também em estados, e também em investimentos de infraestrutura, que, em última análise, também significam projetos de governo. Houve empresários e pessoas ajudadas em mega pacotes, mas ninguém foi tão premiado quanto o próprio governo. Ele sabe que isso vai bagunçar a economia, mas como é padrão em democracias, isso é problema dos próximos presidentes. Ele quer recompensar quem o ajudou e garantir apoio nas próximas eleições. Se você acha que corrupção no governo é coisa só de brasileiro, você está enganado, meu amigo. É coisa intrínseca de governos no mundo todo. Existem hipóteses totalmente absurdas para isso. Eu não sou partidário desse tipo de ideia, mas vale levantar aqui a possibilidade, nem que seja para descartá-la em seguida. Biden pode ser realmente um agente do governo chinês. Seu ataque à própria moeda, seu interesse em tornar a sociedade e a economia americana uma economia de terceiro mundo pode perfeitamente ser uma encomenda do governo chinês. Xi Jinping não esconde de ninguém que quer se tornar a próxima superpotência. Para isso, ele precisa vencer os Estados Unidos. Como eu disse, eu acho isso improvável. Que a China tenha uma diplomacia forte e muita influência nos Estados Unidos, não há dúvida. Que Biden pode ter laços maiores com a China do que Trump também é esperado. Mas achar que isso seria uma ação deliberada nesse sentido, eu acho absolutamente improvável. Outra hipótese aventada pelo Neto Guaraci do Coin Times é que Biden queira abandonar o dólar como moeda de troca mundial. Essa hipótese foi levantada com base em entrevistas de membros da equipe econômica de Biden no passado. O conselheiro de Joe Biden, o Jared Bernstein,
disse ainda na administração Obama em 2014 que novas pesquisas revelam que o que antes era um privilégio agora é um fardo, minando o crescimento do emprego, aumentando os déficits orçamentários e comerciais e inflando bolhas financeiras. Para colocar a economia americana nos trilhos, o governo precisa abandonar o seu compromisso de manter o status da moeda de reserva do dólar. Pense no que isso significa. O dólar é uma moeda que já é o padrão monetário mundial para trocas há várias décadas. Qualquer compra internacional é cotada em dólar e por isso se torna a moeda de reserva mais forte de todas. E os Estados Unidos sempre foram muito zelosos em manter a coisa dessa forma. Como já explicamos no vídeo Por que os americanos não saem do Oriente Médio, o esquema dos petrodólares é o que garantiu ao dólar o seu lugar como moeda de comércio no mundo todo após o abandono do padrão ouro. Os Estados Unidos conseguiram garantir que os principais países exportadores de petróleo só negociassem nessa moeda. Sempre que algum país produtor de petróleo tinha uma ideia diferente, lá vinha o exército americano levar democracia para o país. O grande problema do Saddam Hussein não foram as armas de destruição em massa, que inclusive nunca existiram, foi a tentativa dele de vender petróleo em euro. Muammar Gaddafi sempre foi um ditador terrível, é verdade, mas foi só quando ele começou a criar a moeda africana e tentar vender petróleo nela que a ditadura dele ficou insuportável, e lá foram os americanos levar democracia para a Líbia. Ter a moeda de comércio mundial é extremamente positivo para os Estados Unidos, porque permite que o governo americano imprima dinheiro e empurre a conta disso para o resto do mundo pagar. Lembra do efeito Cantillon? Imprimir dinheiro já é inflação, mas as pessoas mais próximas que recebem o dinheiro primeiro ganham vantagem em relação a quem recebe o dinheiro por último. As pessoas mais distantes acabam em desvantagem, e as pessoas mais distantes, no caso da impressão de moeda nos Estados Unidos, são os outros países. Eles acabam, de certa forma, pagando pela emissão de dinheiro americano. Por que abrir mão disso? Bem, como disse o Jared Bernstein, você tem menos controle sobre sua própria moeda. Isso dificulta desvalorizar ela para aumentar a vantagem competitiva do país. Lembra como Paulo Guedes desvalorizou o real em 2019 para tentar atrair investimentos para o Brasil? Pois é, os Estados Unidos não conseguem fazer isso, porque a moeda dele é a moeda do mundo. Talvez seja isso que ele queira, dar um recado para o mundo: parem de usar o dólar como reserva financeira. Mas aqui também eu acho pouco provável que seja esse o objetivo, porque isso traz muita desvantagem para os americanos. No final, eu acredito que existe um pouco desses três interesses aí. Joe Biden está matando o dólar de propósito, não resta dúvidas. Um pouco para ajudar os amigos do governo, um pouco para ajudar a China, um pouco para deixar de ser a moeda de troca mundial. Mas o objetivo final parece ser mesmo o anunciado recentemente na revista Time. O livre mercado está morto, o que irá substituí-lo? Chris Hugh, um dos fundadores do Facebook, que também é conselheiro do time de Joe Biden, escreveu esse artigo há poucos dias. No artigo, ele assume o tradicional jargão da esquerda de que o livre mercado falhou. A crise de 2008 mostrou como o livre mercado iria colapsar se não fosse a intervenção do governo, então o que temos que fazer agora é substituir o livre mercado por um mecanismo mais igualitário, um modelo controlado da economia, em que o governo tem um papel mais central. Ele está perfeitamente alinhado ao discurso do Fórum Econômico Mundial. Vamos fazer um grande reset e reconstruir as coisas de forma melhor. Build Back Better é um jargão já comum na administração Biden. Os empresários americanos já aceitaram a tutoria dos estados. Muitos estão com dificuldades depois da crise causada pelas medidas restritivas da Covid-19. A ideia é, conforme o manifesto do Grande Reset, tornar o Estado mais participativo nessas empresas. O Estado dá o dinheiro para ajudá-los, mas em troca ganha mais controle sobre essas empresas. Segundo a visão dele, os líderes do mundo todo estão enfrentando uma crise de liderança. Ele volta na história para dizer que existem ciclos que se repetem, que houve ciclo de, por exemplo, crescimento do governo após a crise de 1929, depois o pêndulo virou para o outro lado, acreditando mais no livre mercado na década de 1980, e agora as crises de 2008 e 2020 estão fazendo o pêndulo de novo caminhar no sentido de mais Estado. Segundo ele, a falha no livre mercado gerou desigualdades, exacerbação do racismo, vários problemas
problemas de discriminação e segregação que precisam ser resolvidos pelo governo. No final, o cara deixa claro o tom da administração Biden. Eles querem o socialismo, não tem outro nome. Quanto mais pessoas dependendo do Estado, mais fácil o Estado controlar a sociedade. Por pior que estejam as coisas, por mais crises na fronteira, inflação, falta de gasolina que estejam acontecendo, no final, se as pessoas dependem do Estado para viver, menor a chance delas brigarem contra o Estado. Esse pessoal não é burro, eles sabem que o problema não é aquilo que eles falam. Eles sabem que há sim uma crise de liderança no mundo, mas não devido aos problemas apontados pela minoria da esquerda. A crise de liderança advém da informação descentralizada e distribuída que acaba por tornar as pessoas mais capazes de se educar, entender o mundo, entender a diferença entre discursos de políticos e seus objetivos reais. A informação descentralizada e distribuída tende a dividir a sociedade conforme suas crenças. Eu não tenho dúvida alguma que existe uma bolha da esquerda que certamente vê esses problemas como muito sérios, mas não há dúvidas de que existe uma parte significativa da população que discorda e vê com muito mais preocupação outros temas, liberdade de expressão, armas e principalmente liberdade econômica de forma geral. Mas a esquerda americana se vê numa encruzilhada histórica. Ou eles dominam a população com dinheiro e conseguem gerar algum consenso forçado, ou o final dessa história é o enfraquecimento completo de qualquer governo. Pessoas podem achar que governos controlam a população pela força, pela lei, pelo exército, mas isso é besteira. Se o governo não consegue convencer as pessoas, ele não as controla. E o que restou a governos de esquerda é o suborno da população com o dinheiro. E pior, isso não é um plano ruim. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro e muita gente fica feliz recebendo alguma coisa e não fazendo nada da vida. Pode ser mesmo que esse plano dê certo, pelo menos por um tempo, mas é inevitável a ruína no médio prazo. Todo o controle centralizado da economia gera inevitavelmente ruína financeira devido ao problema do cálculo econômico. Essa opção clara do Biden pelo socialismo vai trazer alguns anos de problemas para os americanos e para o mundo todo por extensão. Mas no final, como a informação descentralizada e distribuída é inevitável, isso só vai fortalecer a ruína do governo mais adiante. Os esquerdistas acham que conseguem comprar sua saída para fora dessa crise. Não conseguem, principalmente porque a sociedade como um todo tem mecanismos agora para se proteger de grandes governos. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Rodolfo Andrello e Rei dos Piratas, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!